Vamos fazer mais uma de magnetismo, aqui na questão da UFSCar. Duas bússolas são colocadas bem próximas entre si, sobre uma mesa imersa no campo magnético de suas próprias agulhas. Suponha que na região onde a bússola são colocadas, todas as demais campos magnéticos são desprezíveis em relação ao campo magnético das próprias agulhas. Assinale a alternativa, assinale qual dos esquemas representa uma configuração de repouso estável possível das agulhas dessas bússolas. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado que essas bússolas aqui no caso, elas não vão ficar sob a influência do campo magnético da Terra, tá? Então aqui o problema é muito claro em relação a isso. Então aqui ó, as bússolas elas vão interagir entre si e basicamente elas vão interagir entre o campo magnético delas próprias, né? Não vai ter um campo externo que vai interagir sobre elas, porque se tivesse, aí a configuração poderia ser outra, a brincadeira poderia ser outra. Por isso que é importante a leitura do texto para tentar identificar aí, né, como é que dessa brincadeira, tá? Então toma muito cuidado quando em física, quando o texto aponta o que pode influenciar, o que não pode influenciar num experimento ou numa questão qualquer de física. Bacana? Então basicamente eu tenho duas bússolas e lembrando que a agulha dessa bússola ele é um pequeno ímã, né? É um pouco mais fraco, mas é um pequeno ímã. Deixa eu tentar representar, tentar, né, desenhar essa brincadeira que ele fala no texto. Então, se por exemplo eu tenho aqui uma agulha, né, e essa agulha, por exemplo, nós sabemos que todo ímã tem norte magnético e sul magnético. Então, se eu admitir que aqui é o norte magnético da bússola e aqui é o sul magnético da bússola, a gente tem que lembrar que o campo magnético ele sempre nasce aonde? Ele nasce aqui no norte magnético e morre aqui no sul. Então, aqui eu vou tentar simbolizar essa brincadeira. Então aqui está, né, o campo magnético em torno desse ímã, dessa pequena agulha, né, dessa pequena bússola, lembrando que a orientação é assim. Tá? Então essa é a orientação de um ímã, né, de um campo magnético de qualquer ímã, na verdade. Pode estar deitado, pode estar em pé, pode estar na diagonal, a brincadeira é essa. O fato é, se eu pegar uma outra bússola e colocar embaixo dessa outra agulha, digamos assim, como ficaria aqui a orientação? Vamos parar para pensar. Então, se eu coloco aqui uma agulha, uma bússola, aqui próximo a essa outra, então essa bússola de baixo, ela vai se orientar pelo campo magnético da outra agulha. Né? Então, se o campo magnético já está assim, aqui não pode ser norte, né? Porque se aqui for norte, o campo também vai sair. Então, não vamos ficar orientados uma em relação à outra, não vai ter influência de uma em relação à outra. Então, o fato é que, na verdade, a gente pode perceber. Então, se o campo magnético está vindo para cá, né? Está entrando aqui. Então, se o campo magnético está vindo para cá, então aqui tem que ser quem? Aqui tem que ser sul magnético, né? E aqui o campo sai, então aqui vai ser o norte magnético. Então o campo está entrando, o campo está saindo ali. Então, qual figura que representa essas agulhas no caso, né? Como ficaria essas duas agulhas assim? Então, o item A não pode ser, como a gente pode perceber, tá vendo? Sul e norte, né? Não, essa aqui não pode ser. Item B, aqui, né, o campo magnético ele sai e vai entrar aqui. Então, se o campo magnético aqui no caso ele sai e entra aqui, aqui pode ser sul, pode, tá? Então, essa aqui no caso pode ser, na verdade já é a alternativa correta, né? Já achando a alternativa, então aqui no caso seria sim a alternativa B. Essa aqui não tem nem como ser isso, né? Até poderia se tivesse um campo externo, mas ele fala que não tem nenhum campo externo atuando, é só as duas bússolazinhas. Então, item D também não tem cabimento nenhum. Item E. Item E também não pode ser, né? Porque aqui é norte magnético, com norte magnético eles não se bicam, né? Se repelem ao contrário. Então aqui também não poderia ser, tá? Então a única alternativa correta que simboliza essa ideia de duas agulhas, uma perto da outra, é no caso o item B. Bom, se você gostou da explicação, né, não se esqueça, né, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber notificações quando mandar qualquer novidade para vocês. Legal? Bacana?